na execução do nosso projeto, encontramos dificuldade na parte do rastreador. Dificuldade essa que tentamos superar, mas por questões financeiras não conseguimos suprir. Então vamos ver como que está funcionando na prática o nosso projeto. Eu gostava que, o que é que o transdutor faz, o sensor óptico faz, o que é que o motor da rosca faz, tá? Podemos deixar de funcionar primeiro e depois recapitular. Ótimo, ótimo. O objetivo do projeto era que, assim que nós demos o start, o motor de passo responsável pelo movimento da esteira acionasse. Logo que nós ligamos o projeto, o motor aciona e transporta a garrafa até um determinado passo da esteira, que está junto ao sensor. Quando o sensor fotoelétrico detecta a garrafa, ele envia sinal ao motor de passo responsável pelo movimento da esteira para desligar o sinal para o motor de passo responsável pelo movimento da esteira até ao rosqueador. Ele, quando passa no rosqueador, encontra um sensor indutivo. Aqui, conforme meus colegas já disseram, era para usar o sensor capacitivo, mas por escassez do mercado nós optamos por sensor indutivo. Então, o motor de passo volta a retirar o sistema de rosqueamento que estava no ponto baixo para o ponto alto, acionando um outro fim do curso que está no ponto alto. E esse fim do curso manda sinal ao motor de passo responsável pelo mesmo movimento e, assim sendo, o sistema continua. Ernesto Mateca é o meu nome, serei o primeiro vogal da mesa. Aqui à minha esquerda, o formador Nalce. José Adão, orientador. Bem, eu que vos falo, sou o formador Fernando Rampo. Segundo, a nossa bomba manda um sinal novamente do nosso controlador e o nosso controlador tira a bomba em funcionamento e dá continuidade ao motor da esteira. Após isso, a nossa esteira é identificada pelo nosso sensor indutivo. O fim do curso superior vai mandar um sinal novamente ao controlador, que vai tirar o roscador em cena e vai repor de novo o motor da esteira. Após o motor da esteira, quando acionar esse sensor fotoelétrico está aí para poder então reiniciar o nosso sistema. Então, este motor de passo, NEMA 17, ele trabalha conjuntamente com pulsos elétricos. Estes pulsos elétricos são sinais que são enviados a partir de um controlador ao motor para poder determinar a precisão do mesmo motor naquilo que será o transporte da garrafa num projeto.
Então, o motor de passo, ele recebe sinais elétricos com o objetivo de transformar em movimento dentro dessa esteira, de modo que a nossa garrafa possa se transportar, ou seja, possa cumprir os processos a qual foi projetado. E este motor de passo, ele é controlado por um outro sistema, que é uma drive. A drive é um controlador que permite com que este motor de passo receba os sinais claros e evidentes, tensão mínima de 3 volts superiores a 35 volts. O Arduino é um componente muito importante, que é o cabeçalho do circuito eletrônico, responsável pela leitura dos sinais que são emitidos pelos componentes de entrada, componentes esses que são os sensores que são os sensores de fim de curso, que também é outro sensor. Ele é constituído por 5 elementos principais. Microcontrolador, que é responsável pelo microcontrolador, ele é responsável pelo motivo que foi implementado no nosso projeto, os fim de curso. É também constituído por pinos de entrada e de saída, pinos esses onde são interligados os componentes, quer seja os componentes de entrada, como sensor, e os componentes de saída, que são os atuadores, como as bombas e os motores. Eu, Demaro Capamba, é meu nome. Vou dar continuidade da apresentação do nosso trabalho. Como é sabido que toda máquina é constituída por sistemas, sistemas tanto mecânicos como elétricos. Só que o que acontece? Os nossos motores não trabalham com uma tensão de 5 volts. Nosso hardware trabalha com 5 volts. Então, houve uma necessidade de implementar um dispositivo de interação entre eles. Mas a bomba não é ligada assim diretamente, né? Temos também um dispositivo que é o sensor, volta a dar uma informação, passa a informação que a bomba tem que desligar. Quando desliga, ele volta a acionar, né? Manda mais um pulso de tensão para o driver, para que o motor, né, mais aceite o meu motor que é de esteira, volta a acionar. Quando ela aciona, o percurso da garrafa vai linear mesmo. Passa pelo sensor sensor indutivo, né, que está conectado no pino 8. Ela pega aquela informação, passa para ele. Vai emitir um sinal digital para o pino 8. Eu sou Eduardo Jonas Pitagros, estou aqui para falar do motor de corrente contínua e qual é a sua aplicação no nosso projeto. Bem, o motor de corrente contínua é um dispositivo ou seja, nos dá a possibilidade de ter controle sobre a velocidade e o torque. Sendo mais específico, no nosso projeto, ela está para nos fornecer o processo de enroscamento, ou para nos ajudar a fechar a garrafa e ter o controle desse mesmo torque de forma precisa. Qual é, na verdade, o papel da bomba de água no nosso projeto? Quem liga e desliga a bomba? Em que momento a nossa bomba de água deve ligar e desligar? O papel da bomba de água no nosso projeto é movimentar a água movimentar a água do nosso reservatório até a nossa garrafa. A nossa bomba tem uma alimentação de 12 volts. Sou o religioso Alberto de Sueco. Vou falar sobre o reservatório e também sobre os sensores de nível. Assim como nós podemos ver, temos aqui o nosso sensor que vamos encontrar. 2 sensores de nível do tipo boia 90 graus. Sim, a finalidade desse sensor, né, é de detectar o nível da água. Funciona de que forma? Tipo, quando nós tivermos
Quando a água do reservatório estiver acima do nosso sensor, a nossa boia onde eu vou falar do sensor indutivo e por que ele tem aqui no nosso projeto. É de salientar que nós temos que utilizar um sensor capacitivo. Em função da dificuldade no mercado, nós usamos o fator indutivo que está no nosso projeto para poder detectar ou monitorar o fechamento da garrafa. Uma vez o detetor indutivo, notando que a garrafa está devidamente fechada, ela emite um sinal lógico no Arduino, dizer que a tampa está devidamente para poder haver o raspamento a partir do segundo motor de passo. E é de salientar que o sensor indutivo é um sensor que tem a proximidade, ele tem essa função. Eu sou Ediane Zola, eu vou falar do sensor fotoelétrico. O sensor fotoelétrico, como podem ver, é este dispositivo que está aqui, temos dois, este e aquele. O que acontece? Quando nós acionamos o start, a esteira começa a girar, então o bidão vai passando. Quando chega aqui no sensor fotoelétrico, detecta a presença do bidão, então automaticamente manda um sinal no Arduino. Então o Arduino manda um sinal aqui no sensor de nível d'água, detecta se temos água. Ao detectar que nós temos água, então automaticamente vai encher a garrafa. Como o nome diz, sensor fotoelétrico. Serve para quê? Serve para emitir e para receber o sinal que emitiu, porque é um transdutor. Tem que detectar a presença da garrafa, manda o sinal para a garrafa para ser enchida. Depois da garrafa ser enchida, vai passar por o sensor indutivo que o meu colega disse, vai reconhecer a garrafa, vai rosquear a garrafa e novamente ele vai passar e vai encontrar novamente outro sensor fotoelétrico que vai detectar novamente a presença da garrafa. Eu passaria a falar acerca do sensor fim de curso. Eles que são dispositivos eletromecânicos que detectam a posição final de um objeto. Quando o mesmo é tocado, ele emite um sinal ao Arduino, emite um sinal ao sistema de controle, no nosso caso o Arduino. Bem, afinal de contas, qual é a implementação destes mesmos sensores no nosso projeto? Se repararmos, nós temos na nossa implementação do primeiro motor de passo e, consequentemente, alimentar o segundo motor de passo. Este que quando sai do seu ponto superior ao ponto inferior, encontra o primeiro sensor fim do curso. Quando toca o mesmo, ele emite um sinal elétrico ao Arduino para retirar a alimentação do motor de passo. E aí é feito o sistema de rosqueamento. Após ser feito o sistema de rosqueamento, ele sai do seu ponto inferior até o seu ponto superior, onde encontra o segundo sensor fim do curso. Quando o mesmo é acionado, o Arduino entende retirar a alimentação do segundo motor de passo e, consequentemente, alimentar o primeiro motor de passo que é responsável pelo movimento da esteira. E o processo segue. Quando segue o processo...